Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria plana e hoje, em especial, eu vou falar sobre o estudo dos triângulos. Tá? Vou primeiro definir o que é triângulo e falar alguns elementos principais. Chama-se triângulo todo polígono de 3 lados. A figura mostra o triângulo ABC, cujos vértices são A, B e C, e os lados e suas medidas são AB igual a C, AC, B e BC igual a A. Os ângulos internos, que é A, o C e o B. Esses ângulos saiu um pouquinho errado aí, mas todos eles têm um acento circunflexo em cima, para dizer que são ângulos, tá? E os opostos, respectivamente, aos lados BC, AC e AB, ou seja, o ângulo A é o oposto ao lado BC, tudo bem? No triângulo. Cada ângulo formado por um lado, pelo prolongamento do outro, é chamado de ângulo externo. Então, aqui vocês podem ver, este ângulo aqui é o ângulo externo do lado do ângulo B. Ele é formado pelo lado AB e pelo prolongamento do lado BC. Esse ângulo alfa, ele é o ângulo externo. Tudo bem? A soma das medidas dos lados de um triângulo é chamado de perímetro. E a gente representa o perímetro por 2P. Então, 2P, A mais B mais C. Por que a gente representa por 2P? Para que o semiperímetro seja igual a P. Porque se eu dividir 2P por 2 dá P. Para a gente não escrever P sobre 2 como sendo como sendo o semiperímetro. Tá ok? Nós temos alguns segmentos notáveis no triângulo. Tá? A gente precisa de conhecer esses segmentos notáveis. Chamado de mediana. Quem que é a mediana? A mediana de um triângulo é aquele segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Tá ok? Então, nesse triângulo aqui, o segmento que une o ponto A até o ponto M é chamada mediana relativa ao lado BC, assim como a gente tem a mediana BN relativa ao lado AN, que liga o vértice B ao ponto médio de AC, e o ponto C, que liga ao ponto P, que é médio de BC. O encontro das medianas gera um ponto que é o chamado ponto G, baricentro do triângulo. Existe o teorema da mediana que diz o seguinte, as três medianas que se unem de um triângulo interceptam no mesmo ponto que divide cada mediana em duas partes tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Então, olha lá, a mediana AM tem a parte AG, que contém o vértice, e tem a parte GM, que não contém o vértice. A parte que contém o vértice é o dobro da outra. Tá legal? A distância do baricentro a cada vértice é igual a 2/3 da mediana correspondente. Então, se eu voltar lá, essa parte aqui, AG é igual a 2/3 de AM. Logo, GM é igual a 1/3 de AM. Tudo bem? Então, a parte que contém o vértice sempre é 2/3 da mediana. Tá legal? Isso daqui é uma observação mas muito importante. A mediana de um triângulo retângulo relativa à hipotenusa vale metade da hipotenusa. Por quê? Todo triângulo retângulo, gente, é inscrito num semicírculo. Então, guardem isso daí. Todo triângulo retângulo é inscrito num semicírculo. Então, se eu tiver um triângulo inscrito no semicírculo, ele é retângulo no vértice A. Tá ok? Como BC é a hipotenusa, então segue que a mediana AM, tá vendo? Passa pelo centro. Logo, isso daqui é o raio, aqui é raio e aqui é raio. Então, a mediana é metade da hipotenusa. Tá ok? Isso é muito importante. Um outro segmento notável muito importante é a chamada bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz ela divide cada um dos ângulos em duas partes iguais. Então, este ângulo é igual a este igual a este igual a esse. Nós temos a bissetriz AD, a bissetriz BE e a bissetriz CF. O encontro das bissetrizes dá o chamado incentro. Quem é esse incentro? É o centro da circunferência inscrita ao triângulo.
ok? A gente vai ver o teorema das bissetrizes, e nós temos bissetriz interna, que é essa que eu mostrei, e a chamada bissetriz externa, que aí divide o ângulo externo em duas partes iguais, tá ok? Olha lá, aqui ó, bissetriz externa, eu tenho aqui ó, o triângulo ABC, o prolongamento, tá vendo? Desse lado com este daqui dá a chamado ângulo externo, a bissetriz AP, tudo bem? O que é o teorema da bissetriz? O teorema da bissetriz diz o seguinte, a bissetriz interna é aquele segmento que divide o lado oposto em dois segmentos que lhes são aditivos. O que significa isso? Que x mais y, como está aqui embaixo, ó, é igual a lado do triângulo. E o lado, tá vendo? X é proporcional a B, assim como y é proporcional a C, ou seja, y está para B, x está para B, assim como y está para C, tá ok? Aí eu tenho x mais y, que é a parte aditiva, ó, x mais y é igual a A. Então a gente pode dizer que o teorema que A está para a soma B mais C, assim como x está para B, assim como y está para C. Já a bissetriz externa, né, essa daqui, ó, tá vendo, deste ângulo, né, a interseção, o prolongamento do ponto A, do lado BC, né, com a bissetriz, a gente tem um ponto D, e veja, eu tenho o segmento Y, que é proporcional a C, e tenho o segmento X, que é proporcional a B. Então, o x está para B, assim como o y está para C. E repare que o teorema da bissetriz externa, ele é subtrativo, tá ok? Então, se eu pegar o x menos y, é que eu encontro o ponto A, tá? Mas continua sendo A, tá vendo? Está para a diferença BC, assim como o x está para B, assim como o y está para C, tá ok? Bom, de face desse ponto, eu vou deixar aqui, ó, exercício para vocês trabalharem, né, envolvendo bissetriz, exercício para trabalhar envolvendo o teorema da bissetriz, tá ok? E aí na nossa próxima aula a gente vai corrigir esse exercício, tá ok? Tem mais exercício aí envolvendo bissetriz, ok? Agora, né, ainda sobre triângulos, mas eu preciso de falar do teorema de Tales, recordar o teorema de Tales. O que é o teorema de Tales? Né? Que é um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Essas transversais MN determinam nessas retas paralelas segmentos, tá vendo? B', A'B, A'B', BC, B'C. Esses segmentos, Tales provou que eles são o quê? Proporcionais. Então, o que acontece? Ó, o lado BC, o lado AB, perdão, é proporcional à linha B', assim como o BC é proporcional a B'C', ou seja, formam uma proporção. E isso, todos os segmentos que foram determinados por essas paralelas e essas duas transversais serão o quê? Proporcionais. Esse é o teorema de Tales, tá ok? Que eu deixei também alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Por quê? Porque existe uma consequência do teorema de Tales, que é que toda paralela a um dos lados de um triângulo determina sobre os suportes dos lados, né, segmentos correspondentes proporcionais. Então ele está falando, ó, que AD é proporcional a AB, assim como AE é proporcional a C, assim como BC é proporcional a D, tá ok? E isso é um caso mais simples de congruência e de semelhança de triângulo, que é o que nós vamos ver aqui, ó, tá ok? Existem aqueles casos clássicos aí de semelhança e de congruência. Eu não trabalho com isso, tá? Qual é a forma que eu trabalho? Bom, a primeira maneira que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender é quando que dois polígonos são semelhantes. Dois polígonos são semelhantes se eles tiverem lados proporcionais e os ângulos internos iguais. O triângulo é um caso à parte, tá? O triângulo é o seguinte, se os lados forem
proporcionais, os ângulos serão iguais. Ou, se os ângulos forem iguais, com certeza os lados serão paralelos, serão proporcionais. Já nos outros polígonos quaisquer, essa relação não se está inserida. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, dois hexágonos em que os ângulos internos são todos iguais, mas os seus lados não serão proporcionais, tá ok? Isso só acontece no triângulo, tá? Então vamos lá, em dois triângulos semelhantes, os ângulos respectivamente congruentes são chamados de ângulos correspondentes. Os lados opostos aos ângulos que são chamados, correspondentes, são chamados de lados homólogos, tá? Se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos homólogos do outro, tá ok? Então, gente, o caso que a gente tem que ver de semelhança é sempre o seguinte: procurar provar que esses triângulos, dois triângulos, têm ângulos, por exemplo, iguais. Se eles tiverem ângulos iguais, os seus lados são proporcionais, tá? Então, veja bem, tudo se baseia com ângulo. Então, este ângulo aqui, eu tenho o lado BC. Como este ângulo é igual a este daqui, então significa que o lado oposto a este ângulo é proporcional ao lado oposto a este ângulo no outro triângulo. Esse ângulo aqui, é igual a este. Então significa que o lado AC, oposto a esse ângulo, é proporcional ao lado A', C' do outro triângulo, tá ok? Sempre. E aqui eu coloquei dentro desse quadradinho os casos de semelhança, tá legal? E sobre congruência, se a razão entre dois lados forem iguais a 1, significa que esses triângulos são o quê? Congruentes, tá ok? Também deixo exercícios aqui para vocês trabalharem com semelhança, para que na próxima aula a gente retire essas dúvidas aí, tá ok? Então vai do exercício que eu coloquei aqui, 1, 2, 3, aí depois vem as numerações diferentes aí, e o último aqui, tá ok? Então eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios, para que na próxima aula nossa live, a gente realize, retira as dúvidas e faz aí as correções, ok? Grande abraço para vocês, gente.